A Gislaine Magrini, mais uma vez, está aqui com a gente. Eu falei, Gislaine, você já teve? Ela falou ano passado. Parece que faz tanto tempo ano passado, né? Ontem, bem dizer, acabou 2019. Sim. Obrigado mais uma vez por nos atender, pelo convite. Viu, Gislaine? Desemprego, ele ainda está, né? Depois da efervescência do fim do ano, ainda prejudicando muitas pessoas. Porque tem a ver com aqueles... Nós vamos falar hoje dos tipos de desemprego. Tem a ver com aquele sazonal, Sim, né? Tem. Mas quais são os outros desempregos que nós temos identificado em meio a esse grande contingente de brasileiros? Isso. Bom, nós temos o sazonal, que é, né, exatamente esse. São etapas ou algumas épocas do ano em que a pessoa que trabalha em determinadas funções acabam ficando desempregados. Né? Terminar a demanda na costura ali, muitas Exatamente. podem ser Aquele desligadas. É bem específico mesmo, né? Nessa época do ano aumenta muito porque eles procuram mais uniforme. Ou na agricultura, né? Que é a plantação e colheita, que são as duas maiores demandas. No meio do caminho, muitas pessoas são demitidas. É o que faz parte do jogo, bem dizer. Exatamente. É um desemprego que não assusta tanto. Mas qual é, entre os quatro? Ó, nós temos o sazonal, que nós acabamos de falar, Isso. Estrutural, friccional. O que é fricção? Esfrega, né? É um atrito. E o desemprego cíclico. Mas vamos explicar. O friccional, o que é? Eu estou até aqui com a colinha aqui. Friccional ou atrito, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas, por que elas estão desempregadas nesse momento? Ou porque ela não estava, de repente, desempenhando um bom trabalho e foi demitida, ou porque ela quer mudar de emprego, então ela pediu a demissão e aí ela está buscando uma nova oportunidade, ou aquelas pessoas que nunca trabalharam, estão buscando um primeiro emprego. Por que esse atrito? Porque muitas vezes eu não tenho demanda para essas pessoas, não tenho a criação de novos empregos que vão suprir. Então elas passam um tempo desempregadas ou muitos ficam esperando, às vezes, o seguro-desemprego acabar para voltar a buscar uma nova oportunidade, né? Então por isso esse atrito aí entre demanda, né, e busca por novos empregos. Estrutural já é um pouco mais grave. O estrutural Na verdade, quando eu estou no mercado de trabalho, a gente não pode se acomodar, ficar esperando as coisas acontecerem. E acontece isso com muitos profissionais, que ficam, às vezes, numa empresa por 20 anos. Né? Mas parados nesses 20 sem anos. buscar, sem se aprimorar, sem, né? Vamos pensar quem consertava a máquina de datilografar. Se ele não buscou, a hora que chegou a era da informática, os computadores, ele perdeu o emprego. Né? Ele não tinha mais máquina para consertar. Como houve outras áreas que se reinventaram. Tem gente que diz que, por exemplo, acabou o ofício de tintureiro. Mas muito pelo contrário. Olha o tanto de lavanderias que a gente tem. Né? Então, são demandas cíclicas, né, e que precisam ter reinvenção da parte profissional. Desemprego sazonal, desemprego estrutural é esse, com mudanças que interferem no teu dia a dia. E se a mudança vier, ela não vai mudar, quem tem que mudar é você, né? O friccional, a questão do atrito. Desemprego cíclico. Esse é o mais temido por todo mundo, né? Na verdade, se a gente tem um problema econômico, as empresas começam a reduzir. Independe de mim, é do contexto geral. É o contexto geral, né, do país de uma forma geral, que nós vivenciamos há alguns anos, que agora nós estamos começando a repor essas pessoas no mercado de trabalho. Né? Então, muitos são demitidos porque a empresa precisa enxugar, ela precisa diminuir custos, então ela faz demissões em massa. Então, por isso... E grandes fábricas fizeram isso, né? O setor automotivo em Sorocaba, a Sasazaki também aqui na cidade de Marília. O patrão não gosta, porque se o patrão tem que abrir mão da mão de obra, é sinal de que ele diminuiu primeiro. Exatamente. Né? Então, assim, a empresa ela não está faturando, não tem como produzir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a mão de obra dela. Então, por isso que é tão temido, né? Quando a gente vê uma economia tendo problemas, a gente sabe que vai ocorrer uma grande quantidade de demissões. Né? Você é parente do Oscar Magrini? Eu fico curioso com essas coisas de sobrenome. Deve ter um laço. Se tem algum parentesco, aí tenta arrumar um emprego, de repente, grande ator. Obrigado, meu querido. Um forte abraço mais uma vez participando conosco, falando dos desempregos, pelo menos 4 tipos diferentes. Friccional, aquele tardo atrito, o estrutural, né, o povo que não se atualiza, sazonal, em função da demanda pela época, tem o tempo que você trabalha e às vezes tem aquele período que você fica desocupado, e o cíclico, em razão de crises, né, os ciclos da economia. Se tiver uma descompassada, dança nós, né, o facão
facão vem que vem amolado.